O conteúdo apresentado neste podcast é de total responsabilidade dos seus idealizadores. As opiniões, informações e quaisquer afirmações feitas pelos participantes refletem unicamente suas próprias visões e não representam a opinião, a visão ou a política do Projeto Euclides em Foco, da Casa Euclides da Cunha ou de qualquer instituição apoiadora. O projeto e a casa não se responsabilizam pelo conteúdo, ideias ou informações compartilhadas durante a gravação e transmissão deste podcast. O Projeto Euclides em Foco é realizado com o apoio da Casa Euclides da Cunha, FUNAG, Instituto BAT, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado do Rio de Janeiro. Agradecemos a essas instituições pelo suporte e pela contribuição ao desenvolvimento cultural e criativo da nossa região. Muito boa tarde, pessoal. Estou aqui hoje com mais um podcast da casa e hoje o nosso convidado é o Alex Vieiras. Ele faz parte do movimento euclidiano, publicou, tem um livro, tributo ao escritor Euclides da Cunha. Alex, fala aí, dá um alô para a galera de casa, fala um pouquinho sobre você, sobre o movimento euclidiano, a galera quer saber. Olá, boa tarde, Túlio, boa tarde, galera de casa. É um prazer estar aqui mais uma vez, ser convidado agora da casa. Sim. De Euclides da Cunha, por vocês, e uma honra muito grande, estar aqui para falar um pouco de Euclides da Cunha, do movimento euclidiano, de Cantagalo, São José do Rio Pardo, Canudos, sim. Euclides da Cunha, os Sertões, um prazer muito grande. E assim, como que foi o seu contato com o Euclides da Cunha, com o escritor? Como que começou esse seu interesse pelo movimento euclidiano, pelos sertões, pela escrita, pela literatura brasileira e principalmente pelo saudoso Euclides da Cunha? Isso. Ô Túlio, eu sou nascido e criado aqui em Cantagalo, e fui batizado na igreja de Santa Rita de Cássia, lá em Euclidelândia, mesma igreja onde Euclides da Cunha foi batizado, eu tenho esse orgulho de ter sido batizado lá, mas o meu primeiro contato que eu lembre, foi na chegada do encéfalo de Euclides da Cunha aqui, eu tinha 8 anos de idade, eu vim com os meus pais, Cantagalo fez uma grande festa para receber o encéfalo de Euclides da Cunha aqui em Cantagalo. O encéfalo foi localizado por seu Joel Bicalho Tostes, que é representante da família de Euclides, e a pedido de Dona Fani, da Câmara de Vereadores de Cantagalo e do prefeito Nilo Guzzo, à época, trago para Cantagalo o encéfalo de Euclides, que está aqui, desde 1983. Foi uma festa muito grande. Ele foi localizado, ele estava numa universidade no Rio de Janeiro, no Formol, e o encéfalo eles trouxeram do Rio para cá, ficou exposto no saguão da prefeitura, e no dia seguinte trouxeram aqui para casa. Foi uma festa linda, uma das maiores festas que eu lembre que teve aqui em Cantagalo, cívico, em termos de homenagem a Euclides da Cunha. Imagino que tão grande assim tenha sido, de repente, a inauguração dessa casa aqui. A inauguração dela em 1966, que ano que vem nós vamos fazer 60 anos da casa, Então é motivo de muito orgulho, e mais orgulho ainda, depois, agora com 2 anos da reabertura da casa, e a casa funcionando a plenos pulmões, movimentada, com o projeto Euclides em Foco, com a FUNAG dando todo o suporte, É motivo de muito orgulho para mim, e eu fico muito feliz de ver a casa movimentada hoje, com as oficinas, com podcasts, com os espetáculos, a gente estava conversando ali fora, estava falando, sobre você, professor
de teatro, né? Sim. Entre outras coisas, que a gente sabe que você tem o dom, mas o teatro, né? O Túlio é um grande artista cantagalense, né? E todas as produções que o Túlio faz aqui é sucesso de público, crítica, né? Obrigada. Então, a gente fica muito feliz, Túlio, de ver a casa funcionando, né? No dia da reinstalação da Academia Cantagalense de Letras, o Vinícius Stael, nosso diretor aqui da casa, ele fez parte da mesa e eu lembro das palavras dele, entre outras coisas, que ele falou: gente, me ajudem, né? Porque a minha missão é manter aquela casa aberta. E ele está conseguindo muito bem, com méritos, né? E com a ajuda de uma equipe muito qualificada, né? Você que está aqui aparecendo, mas tem a galera dos bastidores, tem toda uma equipe aí. Que eu não vou citar nomes, porque senão eu vou esquecer alguém, né? Então, né? Mas eu tenho, né, muito contato com o João Paulo, tem o Vitor, né? Então tem e a equipe toda, né? Então, aquilo que eu falei, não vou citar nomes para não ficar injusto. Então, é um motivo de felicidade muito grande ver essa casa hoje, né, funcionando, pulsando, recebendo visitantes, né, recebendo autoridades, né? Na Flicam, nós tivemos eventos aqui na casa, a casa participou ativamente, a Funarge participou ativamente da Flicam, assim como participa de vários outros eventos em Cantagalo, né? Nós tivemos aí na Flicam a Cora Coralina, né, que foi a autora, escritora homenageada, né? E aí eu lembro que a Anabelle, ela fez tipo uma conexão da Cora Coralina com e a Nélia, né? Isso, com o Euclides da Cunha. Então, eles andam de mãos dadas. Os dois são escritores grandiosíssimos. E eu achei assim muito importante, muito legal que ambos têm a contribuir. A Cora, né, tem os seus poemas, tem o seu livro, Euclides da Cunha, mais por essa parte política, essa parte econômica também, porque ele é social, ele está sempre, como a gente estava conversando ali fora, ele é um escritor muito amplo. Sim. Então ele tem conhecimento da geografia, da história, da biologia, e eu acho isso muito importante, muito legal em Euclides da Cunha. Túlio, uma coisa, né, que você falou do Euclides aí, né, da amplitude né, de Euclides, é uma coisa até meio polêmica que eu falo, né, mas eu sempre cito o seguinte, né, Paulo Coelho, que hoje é um maior, né, vendedor de livros hoje, né, brasileiro, né, um grande escritor, né, do Brasil, reconhecido mundialmente. Será que daqui a 100 anos nós vamos estar falando de Paulo Coelho? Eu tenho certeza que daqui a 100 nós ainda vamos estar falando de Euclides. De Paulo Coelho eu já não tenho tanta certeza. Por quê? Tudo que Euclides falou aqui nos Sertões e nos outros livros dele continua atual. Sim. Ele foi uma pessoa à frente do tempo. Ele foi uma pessoa à frente do tempo dele. Ele relatava os problemas e falava as soluções, né? Então ele foi uma pessoa muito à frente do tempo dele. Muitas das coisas que ele falou ainda continua até hoje. A seca, miséria, né? A diferença, as diferenças sociais que você citou. Então, Euclides, eu acredito, vai ser debatido daqui a 100, 200 anos. Vai ser lembrado Euclides da Cunha. Então, é um motivo de orgulho muito grande para nós cantagalenses, Túlio. Ter, né, um conterrâneo como Euclides da Cunha, assim como foi Rogéria, né, Chapeau-Prévôt e tantos outros importantes aqui, que se eu for ficar citando, vou ficar o podcast inteiro citando, né, personalidades importantes aqui de Cantagalo. Né? Mas nós temos que ter muito orgulho de todos, mas de Euclides da Cunha, né? Apesar dele ter ficado pouco tempo aqui,
né? Porque ele nasceu aqui, o pai dele trabalhava na fazenda de café, né? Trabalhava como guarda-livro, seria um contador, um administrador, né? E Euclides acabou nascendo na Fazenda da Saudade, onde hoje é a Cimento Nacional, a antiga Mauá, né? Ali na Fazenda da Saudade. E com 3 anos a mãe dele falece e Euclides passa a viver com os tios e avós. Ele passa, né, vai para a Bahia, para a casa dos avós, fica em Teresópolis, São Fidélis, vai para várias cidades, enquanto o pai dele continuava aqui, trabalhando por aqui, mas ele e a irmã foram para outro lugar. Ele tinha 3 anos de idade quando a mãe dele faleceu. Então muita gente, às vezes, Túlio, fala assim, mas Euclides nunca mais voltou a Cantagalo, Euclides não falava de Cantagalo. Realmente voltar, que a gente saiba, ele pode até ter voltado, de repente, com um tio, com alguém, quando ele estava em São Fidélis ou Teresópolis, ter voltado num período de férias escolar, e ficar com o pai e tal. Mas na fase adulta, realmente, ele não veio face a vida atribulada que ele teve, né? A engenharia dele, né? Que trabalhou no Ministério das Relações Exteriores. Então, ele viajou para a Amazônia, ficou 1 ano e meio na Amazônia, delimitando, né, as fronteiras do Brasil. Então, ele não teve em Cantagalo como adulto. Então, ele não tinha mais família aqui em Cantagalo. Então, muita gente fala, Euclides não voltou, mas foi por causa disso. Né? Mas nós temos que ter orgulho, né? Porque ele foi batizado em Euclidelândia, a certidão de batismo dele está lá na igreja, para quem quiser ver, chegar lá, né, solicitar a visita. Né? Eles mostram a certidão de batismo original de Euclides da Cunha, né? Então, que hoje seria a certidão de nascimento, que antigamente não era separado. Era a certidão de batismo valia como certidão de nascimento. Depois, com a República, né, porque Euclides nasceu na época do Império, com a República que foi feita a divisão. Certidão de batismo uma coisa, certidão de nascimento outra. Mas quando Euclides foi batizado, a certidão de batismo dele é a certidão de nascimento que vale. E está aqui na igreja de Santa Rita de Cássia, em Euclidelândia, para quem quiser ver, né? E, inclusive, né, nós já conversamos com a Andréia Terezinha, que é assessora de cultura, né, também é acadêmica. Amo, tia, né? Andréia. Um beijo, Andréia. Para conversarmos, né, lá em Euclidelândia com a paróquia, com o padre, com os administradores paroquiais, para colocar uma placa, né, nesse local, nessa igreja. Foi batizado no dia 24 de novembro de 1866, o escritor Euclides da Cunha e tal, né? Acho que vai ser importante. Para marcar, porque já tem o busto de Euclides lá, em Euclidelândia, né? Foi inaugurado no final do ano passado. Então, se tornaria mais uma coisa turística aqui para Cantagalo, né? Então, o que eu volto a falar, nós temos que ter muito orgulho desse filho ilustre nosso, porque ele contribuiu muito para esse Brasil, tanto na parte literária, na parte histórica, né, de sociologia. Ele foi professor, né? Teve o dia dos professores agora. A última profissão dele foi professor, né? Ele foi professor no Colégio Dom Pedro II, no Rio. Isso. Então, né, ele era além multifacetado, de engenheiro, né? Isso. Ele foi engenheiro, foi professor, teve a parte da sociologia, né? Que ele também entendia muito. Como que você acha que Euclides da Cunha dialogaria com a juventude de hoje? Como é que eu vou contextualizar? O que falta na juventude de hoje que Euclides da Cunha poderia contribuir, ou vice-versa?
E Túlio, essa é uma pergunta. Peguei. Porque são épocas diferentes, né? Sim. São épocas diferentes. A literatura do Euclides, né, nós não estamos falando de criança, estamos falando da juventude, né? Mas eu acho que Euclides teria muito a contribuir. Sim. Né? Ele morreu novo, com 43 anos de idade, né? E eu acredito que ele teria muito para explicar sobre o Brasil, sobre tudo, né, que acontecia naquele momento em que ele viveu. Sim. Né? Para trazer para os dias de hoje é muito difícil. Essa loucura que a gente vive no mundo aí hoje, né? Um mundo... Antigamente não tinha tanta tecnologia. Não tinha internet, não tinha tanta evolução, não tinha as notícias tão rápido assim, né? Mas eu acredito que o Euclides, o que ele ia trazer para os jovens foi o que ele falava e que ele fala, né? Que ele fala sobre a Guerra de Canudos. Faltou uma conversa. Né? Não precisávamos levar canhões para Canudos, e sim mestre-escola, professores. Então eu acho que o que ele ia falar para a juventude hoje, Túlio, seria: estudem, estudem e estudem. Eu concordo. Né? Eu acho que assim, é difícil, tá? Porque são épocas diferentes, são pensamentos diferentes. E até uma linguagem diferente. Linguagem diferente. E, Túlio, tem um negócio também. Muitas teorias da época de Euclides hoje já caíram por terra. Então tem muita gente que fala: Euclides era isso, Euclides era aquilo e tal, mas era o pensamento daquela época. Né? Tem muita gente que fala: Euclides era racista por dividir o país em raças ou sub-raças, mas era o que existia na época. Sim. Né? Então, eu acho que, trazendo para os dias de hoje, ele ia falar: estudem. Estudem e estudem. Eu concordo. E assim, a gente tem aí a Fabiana Correia, que está fazendo também um trabalho gigantesco, né? E muito lindo, que é trazer a linguagem de Euclides da Cunha para os jovens de hoje em dia. Porque eu já peguei Os Sertões para ler, e é uma leitura que ela é uma leitura que te exige muito. Sim. E infelizmente a gente está no atual muito imediatista. Os jovens não querem parar para ler, é tudo o TikTok, né? Você vê que TikTok Isso. é vídeo rápido, ninguém mais para ir no cinema para ver um filme com longa duração. Então, você mandar o áudio de mais de 1 minuto para a pessoa não escuta. Mandar um vídeo de mais de 1 minuto também não escuta. E aí a Fabiana tá fazendo isso com um livro ilustrativo. Era uma vez Euclides, que é lindo. Maravilhoso o trabalho dela. Um beijo, Fabiana, também. Também acadêmica, né? Colega confreira da Academia Cantagalense de Letras, né? Ela faz um trabalho muito bonito, né? Esse e outros livros, né, que ela faz, sempre didático, sempre pensando, né, em sala de aula, em levar para os alunos. Eu acho isso muito legal e importante. Sim. As escolas Porque levarem... é o que você falou, Túlio. Como você vai, um exemplo, Meus Sertões. Como vai apresentar isso para 596 páginas. Como você vai apresentar isso para um jovem do ensino médio fundamental, ou fundamental, né? Fundamental, também. Né? Por exemplo, né? O médio ainda consegue. O médio sim, o do ensino médio ainda consegue, né? A primeira vez que eu estava no ensino médio, mas o ensino fundamental, né? Então o trabalho da Fabiana é muito importante para trazer essa geração para, né? Por exemplo, o meu livro, dá licença, Túlio, né? O Tributo Euclides da Cunha, também foi pensado
nisso. É totalmente diferente do trabalho da Fabiana, né? Mas também é um livro para introduzir as pessoas ao euclidianismo. Eu acho isso também muito bacana. Entendeu? É uma introdução, não é uma coisa assim, é o ponto final, é a minha opinião e pronto. Não, é uma introdução para daquilo ali, da leitura do tributo Euclides da Cunha, né? Assim como o trabalho que a Fabiana faz, a pessoa buscar outras coisas. Eu vou lá na casa ver. Eu li o livro da Fabiana, eu li o tributo Euclides da Cunha, eu vou lá na casa ver, porque a Alex fala da casa de Euclides da Cunha, fala que o encéfalo tá lá. Nossa, eu quero ver como que é isso. E o seu livro dialoga muito. Eu tô falando porque eu trabalho aqui na casa, então vem bastante gente de faculdade. A galera adora, a gente faz a visita guiada ali pelo acervo e no final a gente entrega o seu livro. E assim, a galera da faculdade consome assim de uma forma muito proveitosa. Eles aproveitam muito e eu gosto muito. Eu acho que você e a Fabiana, vocês pensaram dessa forma acadêmica, né? Nessa forma estudantil. Eu acho isso muito importante. A gente precisa levar o Euclides da Cunha para as escolas, não só os sertões, mas também Contrastes e Confrontos, A Margem da História, Castro Alves e Seu Tempo, enfim, vários outros livros. Nós fizemos uma exposição da Floresta Amazônica, né? A gente trouxe essa passagem de Euclides da Cunha pela Floresta Amazônica, que foi uma exposição muito proveitosa. Os alunos saíram só dessa parte do sertão, só dessa parte do acervo, e imergiram nesse tempo. E eu queria saber de você, qual frase de Euclides da Cunha assim, mais te impactou e que você leva assim, para sua vida, você reflete e você fala, caramba, isso eu preciso passar adiante. Ô Túlio, são várias frases de Euclides, né? Mas a mais impactante é a Canudos não se rendeu. Por quê? Que você gosta bastante, que você acha que essa frase foi Porque eles caíram de pé. Né? Ali nós falamos, né, guerra de Canudos, mas na verdade foi massacre de Canudos, não foi uma guerra. Não foi, né, lutando por território, né, o Brasil contra a Guerra do Paraguai, por exemplo, né? O Brasil contra o Paraguai, por exemplo. Ali eram brasileiros contra brasileiros. Era a República querendo mostrar sua força. A República recém-instaurada, né? Aqueles rumores, né? Hoje a gente fala fake news, de que queriam restaurar a monarquia. Então o que a República fez? Vamos acabar com aquele foco ali. Né, porque o Antônio Conselheiro pregava muito, né, contra as mudanças que a República fez, tipo separação do casamento civil, casamento religioso, cobrança de impostos, entre outras coisas. Então, as pessoas viram como uma resistência monarquista, coisa que não existia. Canudos nunca foi uma resistência monarquista, nunca, né? Tinha até boatos, né? O fake news, como a gente fala hoje, que o Conde D, marido da princesa Isabel, abastecia os canudenses com armas. Caramba. Né? Isso aí. Então, cada coisa, né? Então, por isso que eu falo, foi um massacre. Por quê? Eles falaram que vamos exterminar aquilo lá. Eram pessoas que procuravam um meio de vida digno, né? Se juntaram a Antônio Conselheiro e outras pessoas através, né, do Arraial Belo Monte, né, Canudos, num local onde todo mundo tinha terra, onde todo mundo plantava, todo mundo comia, né? E passou a incomodar muita gente. Principalmente os fazendeiros ali da região, que foram perdendo a mão de obra. Sim. Né? Tinha, né, eu falei da República, né, mas um ano antes foi o final da abolição da escravatura.
no Brasil. Então, só que muitos escravizados continuaram nas fazendas, porque eles não tinham para onde ir. Acabou a escravidão, aspas. Entre aspas, né? Eles não tinham para onde ir, então eles continuavam lá trabalhando naquelas fazendas. E quando o conselheiro chegou naquela região, o pessoal começou a ir todo para Canudos e deixou sem mão de obra os fazendeiros. Foi uma outra coisa que incomodou muito. Então, por isso que eu falo, né? A frase que me impacta muito: Canudos não se rendeu. Lógico, tem aquela parte toda, né? Canudos não se rendeu, né? Resistiu até o esgotamento completo, quando sobraram somente, né, os 4 últimos defensores, né, na frente dos quais rugiam 5.000 soldados, né? Então eu acho muito impactante essa parte. E realmente, né, Canudos é resistência. Até hoje, né, eles lá em Canudos têm um trabalho muito bom também, né? São vários museus, muitas coisas relacionadas a Canudos. Você já teve a oportunidade de... Eu fui, Túlio, 3 vezes a Canudos. Caramba, que bacana. Né, para fazer estudos, né, e pesquisas em loco, né? Fui em 97, que foi o centenário da guerra, fim do centenário, né? Centenário do fim da Guerra de Canudos. Fui, né, em 97. Depois voltei em 2002, coincidentemente centenário do livro Sertões, e depois em 2013, né? E pretendo voltar em breve, se Deus quiser, né? Para ver, porque, um exemplo, Túlio, cada vez que eu leio Sertões, eu vejo uma coisa que passou. Falo, gente, eu não tinha percebido isso aqui que Euclides falou, não tinha entendido essa mensagem aqui de Euclides, né? Não tinha. Então, Canudos é a mesma coisa. Túlio, nessa última vez que eu fui a Canudos, quando eu estava andando lá, né, eu tinha a impressão que de trás de um morro daquele ia aparecer um conselheirista, um soldado atirando alguma coisa, sabe? Lembrando da narrativa de Euclides, sabe? Tão impactante que é a leitura de Euclides da Cunha. Esse que você falou dessa forma do Euclides da Cunha falar de forma contemporânea, né, naquela época. Eu acho que a frase viver é adaptar-se fala muito sobre isso. Sim. E é o que você falou. Você falou, eu li Os Sertões, mas quando eu li de novo, eu li passou uma parte do livro que eu não tinha entendido, ou então não fez sentido naquela primeira leitura. Isso aí. E eu acho que Euclides da Cunha é isso. Cada vez que você lê, você tentar encaixar a narrativa dos Sertões ou de qualquer outro livro dentro daquele tempo. Do agora que você estiver lendo, ou então do agora que você estiver interpretando. Eu acho isso muito bacana na narrativa de Euclides. E essa frase que você falou aí é mais atual do que nunca. Viver e adaptar-se. Escrito Exato. há quantos anos atrás, né? E mais atual do que nunca. Tem a da civilização mesmo, que ele fala, sim, né? Ou progredimos ou desapareceremos. Isso também é assim, muito visionário para a época. E a galera, eu falo que como que ele conseguia... Eu não sei se foi o lado jornalístico, porque ele também chegou a trabalhar como jornalista. Sim. Então, eu acho que o lado jornalístico dele ajudou ele ter também essa perspectiva, né, de visão de mundo. E a gente tem a parte do que ele tinha como base, que é o que você falou. Acontecia muitas coisas, tinha acabado de passar esse período da escravidão, então estava num tempo muito turbulento, muito conturbado. E ele mesmo assim conseguiu denunciar, que é o que acontece hoje em dia. Hoje em dia a gente tem a fonte de informação, que é o celular. Quando vem alunos, eu até falo, gente, antigamente o Google era o livro, Euclides da Cunha foi visionário ali.
A galera pegava o livro para ler as notícias. Então ele denunciou e isso explodiu. E eu acho que foi de forma super não intencional. Ele falou, vou publicar na minha... Eu penso, quando eu leio sobre, eu consigo imaginar um rapaz que tentou publicar sem perspectiva de fama. E eu acho que isso é muito importante também, a gente pontuar. Ele não fez nada esperando a fama, o sucesso. Não, ele queria denunciar porque era Brasil versus Sim. Brasil. Porque uma das outras coisas, Túlio, que me impacta muito no livro é sobre a degola. Né? E ele denuncia a degola. Né? Ele fala, né, que foi um crime o que aconteceu lá. Porque, né, algumas pessoas se renderam, né, a troco da vida e foram todos mortos, crianças, mulheres, velhos, né? Então Euclides denuncia. E eu acho que ele usou isso no disso. livro dele. E Euclides era, né, foi do exército, era republicano, Então, né, mas fez essa denúncia. eu acho que ele usou da sua inteligência, da sua aptidão para escrita para denunciar. E que bom que ele fez isso. A gente também tem outras situações, como, por exemplo, essa parte da transição, né, de Brasil monarquia para Brasil república, e ele era republicano. Eu acho que isso, na base militar, foi uma coisa que fez com que ele saísse, né, do exército. Não lembro muito da passagem dele no exército. Se você tiver alguma lembrança, alguma coisa que quiser compartilhar com o público. Ele entrou jovem no exército, né? Teve um episódio da baioneta, né? O conhecido episódio da baioneta, né? Que ele estudou ali na Praia Vermelha, ali na Urca, né? Onde hoje tem o Pão de Açúcar, ali naquele bairro ali. E o ministro da Guerra de Dom Pedro, né, nós estávamos no Império ainda, ia fazer uma visita à escola. E os alunos, eles combinaram de fazer um protesto. Ah, isso aí. Um protesto contra o ministro. Para gritar Viva a República. Viva a República, né, e tal. Só que aí o ministro foi passando e ninguém tomou atitude nenhuma. O Euclides pegou a baioneta dele, né, tentou quebrar, né, a baioneta na perna, jogou aos pés do ministro e falou Viva a República. Foi preso, né, depois foi perdoado por Dom Pedro II, né, e pôde concluir os estudos dele, né, de engenharia no exército. Então ele era engenheiro militar. Né? Foi o que ele, né? Ele não seguiu carreira como soldado, tal. Ele foi engenheiro militar. Assim. Né? Deixa eu ver se tem. Eu anotei aqui no roteiro. Como que foi para você o processo de escrita do seu livro? Do livro Tributo de Euclides da Cunha. Isso. Porque é muita coisa. A gente aí falando sobre a passagem de Euclides da Cunha, né? Como ele era à frente do tempo. Então tem muita coisa aí. Sim. E como que foi esse seu processo? Você fez algum recorte de tempo, ou então algum recorte que você falou, não, essa parte é importante, precisa no livro, eu preciso apresentar isso para as pessoas. Ô Túlio, nós, né, fundamos aqui em Cantagalo em 95, fez 30 anos agora em agosto, né? O GEAC, que é o Grupo Euclidiano de Atividades Culturais, né? Eu, né, sou presidente do grupo, né, fundador e presidente do grupo, e esse grupo, além de auxiliar a Casa de Euclides da Cunha, a Secretaria de Educação e Cultura, na época era Educação e Cultura junto, né? Secretaria de Educação e Cultura, participar da Semana Euclidiana em São José, participar de eventos aqui em Cantagalo, né, lá na Bahia.
ia às escolas da palestra, né? A gente fazia esse tipo de trabalho, o GEAC. Né? Nós fundamos um jornalzinho chamado O Euclidão. Eu acredito que deva ter aqui na casa, em algum lugar, no acervo, no arquivo de vocês aqui na casa. Eu acredito que tenha, porque a casa recebia também esse jornalzinho, O Euclidão. Deixa eu só pegar um gancho. No início do nosso podcast, a gente falou sobre a chegada do encéfalo. A gente tem aqui no nosso acervo um álbum e que contém imagens, né, de como que foi essa chegada, como que foi essa recepção. E aí, quem quiser, tiver interessado, é só vir visitar o nosso acervo. A gente está aberto aí de 9 às 9, né, de terça a sexta, e nos sábados de 9 às 4. Então é só vir que a gente tem aí as fotos, e vocês podem ficar à vontade para conhecer ainda mais sobre o nosso escritor e, enfim... Desculpa aí. Um acervo, um acervo muito legal aqui da casa, né? Esse álbum é interessantíssimo, né? E o encéfalo, né? E os pertences pessoais de Euclides da Cunha. Temos o livro, né? A primeira edição dos Sertões. Temos objetos pessoais do escritor, então... De familiares, né? E outras coisas, quadros. Tem a casa aqui... Jornais da época, isso a gente tem tudo aí. Fervilhando aqui. Ô Túlio, mas voltando a falar do livro que você me perguntou, né? Então, o livro... Então, a gente tinha esse jornalzinho chamado O Euclidão. E muitas das coisas que eu escrevia, eu era um dos que escrevia. Outros colegas participantes da época do GEAC também escreviam, né? Era um grupo, era um jornalzinho impresso, tá? Que a gente mandava pelo correio para os colegas lá de São José do Rio Pardo, da Bahia, né? Mandava para outras cidades, e aqui distribuía nas escolas, deixava aqui na casa de Euclides da Cunha, deixava em alguns lugares. Né, a gente tirava uma quantidade boa de jornalzinho, né, era bimestral o jornal, né, o Euclidão. Então, muitas das coisas que eu escrevi pro Euclidão, eu guardei, e algumas das coisas estão aqui no livro. Então, o livro, ele é um apanhado, né, da minha vida euclidiana. Qual foi meu primeiro pensamento? Eu quero fazer um livro, escrever um livro, né, que fale do movimento euclidiano, fale de Cantagalo, de Euclides da Cunha, dos Sertões, né, e desse movimento todo que tem. Então, um exemplo aqui, você pegar o livro, tem um pequeno histórico de Cantagalo, com foto, né? Tem o histórico do GEAC, o que o grupo fez, né? O que o grupo participou, né? Fala sobre o Euclidão e tal. Tem ali uma parte que fala tudo que tem no município de Cantagalo sobre Euclides da Cunha. Um exemplo. Nós temos lá quase em frente ao Cantagalo Esporte Clube, uma padaria que chama Padaria Os Sertões. Nós temos a drogaria euclidiana, né? Tem a casa de Euclides da Cunha. A cadeira número 17 da Academia Cantagalense de Letras, o patrono é Euclides da Cunha. Tem a erma de Euclides da Cunha na praça. Lá onde ele nasceu, onde era a casa dele, tem o Memorial Euclides da Cunha. Temos aqui a Rua da Quadra, da SEDAI aqui, ali chama a Rua Euclides da Cunha. Tem o Colégio Euclides da Cunha. Então, assim, isso tudo eu enumero aqui, né? Mas dou um ênfase maior à casa de Euclides da Cunha, ao Memorial Euclides da Cunha e à erma Euclides da Cunha, contando a história, quando foi fundado, o que tem aqui na casa de Euclides da Cunha, a erma, né, quando foi fundada, quando foi inaugurada e tal, aquela coisa toda. E ali no livro eu falo sobre os Sertões, faço um resumo dos Sertões, tem a biografia de Euclides da Cunha, escrito pela Fernanda, tá?
E tem outros artigos sobre a Guerra de Canudos, sobre Canudos, sobre reforma agrária e Canudos, fazendo uma ponte, né? Então, né, eu falo, muita coisa ali foi da época da minha juventude, da época né, que eu tinha aí 18 a 25 anos mais ou menos, né? E tem algumas coisas atuais, Bacana. né, que estão ali no livro. E destaca bastante, né, o envolvimento de Cantagalo e São José do Rio Pardo, né, que são consideradas cidades irmãs por decreto. Sim. Né, por decreto, não, desculpe, por lei, né, na Câmara Municipal. Né, essa lei foi de autoria do vereador Fernando Pires da Silveira, caçador, né? E tem também Cantagalo, que é co-irmã de Canudos e Euclides da Cunha, que foi uma lei feita pelo ex-vereador Pedro Gardelo, né? Então são cidades, são consideradas co-irmãs. Então eu falo muito dessa ligação de Cantagalo com São José do Rio Pardo, principalmente, né, que os maratonistas daqui vão todo ano lá para São José do Rio Pardo participar da Semana Euclidiana, né, sempre em agosto, que é o maior, né, movimento cultural em homenagem a um escritor, né, no Brasil e quiçá no mundo, né? Eu falo para todo mundo, quem tiver a oportunidade de ir, vá, porque é uma semana muito rica, a gente aprende muita coisa. A gente tem lá orquestras, né, banda, a gente tem as palestras, cultural, né? Temos as palestras, e é além muito das palestras, né, do ciclo de estudos, que é o principal evento da semana, mas é o que você falou. Tem música, tem teatro, tem tudo, né? tudo. Tem o desfile de abertura, né? Artesanato, tem tudo. Tem tudo que você imaginar naquela semana. E eu quero voltar ano que vem. Não, se Deus quiser. Se Deus quiser, né? E, Túlio, a gente tem muita vontade, né, de um dia fazer essa ponte. Cantagalo, São José do Rio Pardo, Canudos e Euclides da Cunha e Monte Santo, na Bahia. Né? Essas 5 cidades, e também Xeramobim, no Ceará, que é a cidade onde nasceu o Antônio Conselheiro, né, que tem a casa de Antônio Conselheiro lá em Xeramobim. Fazer uma ponte dessas cidades para poder ter, né, assim como Cantagalo vai a São José vem a Cantagalo, Canudos vem a Cantagalo, a gente vá para Xeramobim, vá a Canudos, né, vá uma comitiva, né? Para fazer estudantes, essa conexão, professores, né, do CEDERJ, o pessoal aqui da casa, para trazer e fazer a conexão. Essa conexão. Né? E assim, é interessante demais. Para a gente poder encerrar o nosso podcast, você tem redes sociais? Aonde que as pessoas podem conseguir o livro? Ah, sim. Né, o livro, né, Tributo a Euclides da Cunha, né, tá sendo vendido lá na Tipocã Papelaria, aqui em Cantagalo, né, no centro, Tipocã. Né? E eu tenho redes sociais, sim, Facebook e Instagram, Alex Vieitas. Então é só seguir lá. Alex Quem tiver interessado, passa lá na Tipocã para comprar. Tem algum projeto futuro, algum livro que você pensa em Eu tinha muita vontade de fazer um tributo a Antônio Conselheiro. Ó, né? Boa ideia. E nesse tributo destacar bastante, né, as cidades ali do sertão que fizeram parte da guerra, as cidades que fazem homenagem, que Xeramobim, né? Que foi a cidade onde ele nasceu. Eu queria fazer essa ligação, já que aqui eu falo de Euclides, também falo de Antônio Conselheiro aqui. Mas você queria fazer uma coisa mais... Eu queria fazer uma coisa para ele. Bem para o Antônio Conselheiro, porque nós temos, né, o movimento euclidiano e lá em Canudos é o movimento conselheirista. Então, bacana. Né? Eu acho que vai ser uma ideia maravilhosa. O público já gostou. O público já gostou e a gente está aí nessa expectativa.
Quando tiver, é só falar com a gente faz um podcast para você divulgar. Prazer, se Deus quiser. Alex, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, foi muito agradável. Passou rápido demais. Muito rápido. Nossa senhora, você me deixou bem à vontade aqui. Obrigado. Né? Desculpa, eu sou meio tagarela, eu falo pelos cotovelos. Não, você me deixou bem à vontade aqui. Se a gente for falar de Euclides aqui, falar de Semana Euclidiana, de Canudos, nós vamos ficar aqui até amanhã falando, né? Então, muito obrigado pela oportunidade, né? E mais uma vez, né, quem quiser adquirir o livro, só procurar lá na Tipocan, Papelaria Tributo, a Euclides da Cunha, né? O meu livro, né, para vocês poderem conhecer um pouquinho do meu trabalho e poder conhecer um pouco, né, da história de Cantagalo, de Euclides da Cunha, Sertões, Canudos. Tá bom, Túlio? Muito obrigado. Não, eu que agradeço. Tchau, galera de casa. Falou, até semana que tchau. vem.